Gênesis 25. Eu quero falar sobre 4 decisões que nós precisamos tomar. 4 posturas que nós temos que tomar. Se é que queremos entrar nesse ano abraçando o futuro, abraçando a vontade do Senhor para essa estação. Amém, irmão? Amém? Então vamos lá. Algumas coisas vocês já nos ouviram falar. Mas vamos lá. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Verso 19. Abraão gerou a Isaac. Verso 20. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Verso 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam ventres gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Amém? Amém? Então preste atenção. Se nós queremos abraçar o futuro, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer esse ano é orar incessantemente. Amém? Essa expressão aqui, Abraão gerou Isaac, ela é muitíssimo esclarecedora. Vocês já me ouviram falar. Abraão era fruto de um ventre estéril. Então o fato da sua mulher também não poder dar a luz fez com que ele orasse incessantemente ao Senhor. Ele entendeu, da mesma forma que eu sou fruto de um ventre estéril, eu já conheço essa história. O Senhor rompeu a madre da minha mãe e fez com que eu nascesse. Então eu já sei qual é a fórmula. A fórmula é orar incessantemente. Porque toda a vontade do Senhor revelada ao seu pai Abraão só se cumpriria se caso essa barreira fosse removida. Qual barreira? A barreira da esterilidade. Então ele não tinha outro caminho. Então por isso eu estou te falando. Nesse ano nós não vamos mais poder desviar, pegar atalhos. Ou a gente encara de frente os principais impedimentos para que nós possamos continuar no fluxo da vontade do Senhor desde os nossos pais. Ou nós vamos ter que parar e ficar olhando para as barreiras, para as barricadas e dizer fim da linha. Ou vamos tentar pegar outro caminho que só vai fazer com que percamos tempo e a nossa vida passe e desçamos a sepultura, porque você já sabe, Tiago 4,14 diz o que é a nossa vida, é como uma neblina que aparece e logo se desfaz, e a gente pensa que tem todo o tempo do mundo até que a gente chega perto dos 40, igual eu estou, daqui a pouco aos 50, aos 60, e a gente fala, por que eu não encarei de frente aquela pedreira logo, na vontade do Senhor, e não bati, não insisti, até que ela quebrasse. Quantos estão comigo nessa noite? Esse é um ano de orarmos incessantemente, irmão. Esse é um ano de estabelecermos, cada um de nós precisa estabelecer as suas próprias regras, as suas próprias disciplinas, para que oremos com intensidade e com fervor. Quais seriam então tais regras e disciplinas que podemos estabelecer para nós mesmos, pastor? A primeira delas é, você tem um celular que você olha talvez mais do que olha a Bíblia durante o seu dia. Então coloque ele para despertar em horas-chave. Coloque ele para despertar às 5 da manhã. Coloque ele para despertar ao meio-dia. Coloque ele para despertar às 18 horas. Na viração do dia, e aonde você estiver, para 10 minutos pelo menos na viração do dia. Levante as suas mãos e adore ao Senhor que vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia. Orar incessantemente. Vocês nos ouviram falar sobre o juiz iníquo, juiz da injustiça, aquela mulher que o importunava. Chegou uma hora que ele disse, eu não aguento mais essa mulher, deixa eu fazer o que ela atendê-la, fazer o que ela está pedindo. Quanto mais o Senhor, é isso que diz a parábola, quanto mais o Senhor não vai fazer justiça aos seus filhos que clamam noite e dia. Um juiz iníquo, irmão, ele é capaz de responder por causa da insistência. Imagine o nosso Pai. Amém? Quando estão entendendo isso, e você já nos ouviu falar também, com que disposição nós temos que orar?
com a disposição de Davi no final do Salmo 139. Porque no começo do Salmo 139 ele estava muito seguro de que ele era espiritual. Ele muito seguro, porque o Salmo 139 é um salmo de como que Davi dando satisfação. E aí ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, as palavras nem me vieram à boca e você já conhece todas, as conhece todas, e tarará, tarará, tarará. Mas ele acha dentro dele sentimentos que não eram do Senhor, levanta uma oração imprecatória para que o Senhor acabasse com os seus inimigos. Depois ele cai em si, no final do Salmo 139 ele diz: Senhor, sonda-me, me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Agora ele não afirma, agora ele está clamando ao Senhor: e se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Com que disposição nós temos que clamar incessantemente nesses dias, não mais como um religioso, achando que sabemos das coisas, achando que somos muito espirituais. Como nós temos que clamar nesses dias dizendo: Senhor, eu pensei que eu era espiritual, eu pensei que eu era muito bom, mas por favor, tem misericórdia de mim, porque quando eu mesmo sondei o meu coração, eu encontrei mágoas e rancores dentro do meu coração. Mas por favor, eu já fiz esse trabalho, agora vem e faz você esse trabalho mais apurado. Faz você esse trabalho mais profundo, como as sondas nos fundos dos oceanos. Sonda-me no interior, bem no interior da minha alma. E se há em mim algum caminho mau, e eu sei que há, por favor, corrige. Como um osso quebrado que é calcificado errado e tem que ser quebrado para ser realinhado. Como uma parede que construímos torta e tem que quebrar se quiser a parede reta. Senhor, por favor, sonda-me e pega os caminhos do meu coração e quebra para alinhar a tua vontade. Porque eu não quero viver caminhos humanos. Você já sabe, o Senhor falou para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 6. Ô Nicodemos, todo aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, nascer do alto. Você vai precisar nascer da água e do Espírito. Irmãos, nós andamos pelos caminhos humanos porque não nascemos de novo. Nós só pensamos nas nossas coisas porque não nascemos de novo. E eu estou dizendo para você, meu irmão, que isso não sou eu quem está inventando. João capítulo 3, verso 6. O que nasceu da carne, ou que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. E como eu sei que nasci de novo? Quando os meus anelos são pelas coisas eternas. Quando o perdão toma o lugar da ira, do ódio. Quando as minhas opiniões são acomodadas ou são alinhadas com a vontade de Deus pela sua palavra. O que nasce da água, a água fala de palavra. Paulo em Efésios capítulo 5, ele fala que o marido tem que santificar a noiva ou a esposa com água limpa pela palavra. É assim que o Senhor vai fazer com a sua igreja. Nós precisamos nos santificar pela palavra, sondar as nossas motivações na oração, pelo Espírito, e trazer a palavra para que ela seja prum para a nossa vida. Nós precisamos ter os nossos sentimentos e os nossos pensamentos transformados por sentimentos e pensamentos do alto. Como estão entendendo isso aqui nessa noite? Amém, irmão? Então orar incessantemente com a motivação de Davi no final do Salmo 139. Você vai lembrar disso, eu declaro que você vai lembrar disso quando for orar. Você vai lembrar desses textos, dessa palavra. Você vai se lembrar do que eu me lembro todo dia quando vou para o meu devocional. Salmo 1, versículo 2. Mas antes, o versículo 1 diz: bem-aventurado o homem, ou mais feliz do que feliz, ou o que vive à frente. Isso significa bem-aventurado, ou bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Você vai, em nome de Jesus, isso vai pegar em você, no teu coração, você não vai esquecer. Eu tenho que escovar o dente, eu tenho que me arrumar para ir para o trabalho, mas antes vai ter o seu prazer estar na lei do Senhor. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que falar com fulano, mas antes vai ter o seu prazer estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Foi isso que o Senhor falou para Josué no capítulo 1. Ô Josué, medita no livro dessa lei.
de dia e de noite, cara. Como você está entendendo isso? Tenha o cuidado de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E, irmão, isso vai queimar no teu coração, não vai sair da sua cabeça. Salmo número 1, verso 2. Mas antes, eu preciso fazer isso. Mas antes, eu preciso dobrar os meus joelhos com toda a minha devoção e sinceridade e dizer: Pai, mas antes eu estou aqui para ouvir os teus conselhos. É muito fácil repetir as palavras de Isaías capítulo 9. Ah, maravilhoso conselheiro. Mas nós precisamos provar para nós mesmos que os conselhos dele de fato são maravilhosos. Senhor, mas esse conselho não é bom para a minha alma, mas ele é maravilhoso para você. Então eu quero fazer a minha alma sossegar na dependência de um Deus que tem conselhos, de um Pai que tem conselhos maravilhosos. E que quando eu me assento com Ele, como Adão fazia na viração do dia, Ele me diz o que é melhor para mim, eu obedeço. E eu passo a conhecer a sua mente, passo a conhecer os seus propósitos. Como estão entendendo isso nessa noite? Nós vamos entender também Paulo em Efésios capítulo 3, 16. Quando ele fala: me coloco de joelhos para que vocês, por essa causa, por que causa? Para que vocês sejam revestidos com poder no homem interior pelo Espírito. Levante as suas mãos. Tem uma frase que o Espírito Santo tem feito ecoar no meu coração e me feito dizer para algumas pessoas. Eu quero liberar sobre a tua vida. Eu declaro que você não vai ser alguém muito hábil na tua profissão, alguém que debaixo de uma unção prega com muita graça, ministra com uma graça, e um gatinho emocional que qualquer coisa te desestabiliza. Eu declaro em nome de Jesus as palavras de Efésios 3,16 sobre a tua vida. Seja revestido no teu homem interior pelo Espírito. Se você concorda comigo, levante as suas mãos. Eu quero liberar sobre você. Seja revestido pelo Espírito no teu homem interior, para que diante dos teus maiores desafios você respire fundo e diga: agora eu não posso não posso me mover como um menino. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Seja fortalecido, receba isso nessa noite. Você vai passar por desafios nesse ano, mas eu quero declarar que você não vai murmurar, você não vai entregar os pontos, você não vai fortalecer as estratégias de Satanás. Eu declaro que você nasceu de novo e vai viver conectado, como Paulo fala aos Colossenses, pensando nas coisas do alto, para se mover na dimensão que você já está sentado com Cristo, irmão. Se você crê, receba nessa noite. Aleluia! Se expresse, irmão! Aleluia! Levante a sua expressão de adoração a Ele. Hey! Hey! Aleluia! Isaac orou insistentemente, irmão, porque não tinha como sua mulher continuar estéril. Senão tudo que o Senhor havia falado para o seu pai não se cumpriria. Irmão, não tem como você parar onde você está parado. Você vai ter que olhar para essa pedreira e falar: eu vou te encarar em nome do Senhor. Você também não vai se esquecer de Tiago 5,17. Eu declaro isso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um semideus, ele era homem. Sujeito às mesmas paixões que eu e você, aos mesmos sentimentos, aos mesmos impulsos que eu e você. Mas tem uma coisa: ele orou com instância, e o céu parou de dar chuva. E ele orou com instância, e o céu voltou da chuva. Deixa eu declarar, deixa eu dizer isso para você nessa noite. Mesmo você estando suscetíveis às suas paixões, o que você não pode fazer é deixar de orar com instância, ou orar com instância. Como estão entendendo isso aqui? Porque essa é uma arma que o inimigo usa. Cara, então, você já está... Olha o que você fez. Olha como você agiu. Olha como você olhou. Olha como você... Essas são as suas paixões. E você vai se entregar a elas. E vai dizer: não tem jeito. O que você precisa saber é o que Davi entendeu. Davi falou: Senhor, me sustenta com um espírito voluntário. No Salmo 51. Quando ele já tinha fracassado em algo grosseiro na sua vida. Irmão, o Senhor está em todo tempo disposto a ouvir e a ver na vida dos seus filhos as suas atitudes de volta para Ele, como filho na parábola do filho pródigo. Duas características de um pai poderosas, características que são vistas na parábola do filho pródigo é: a primeira, o pai não te obriga a nada. O filho pródigo não quis ir embora, o pai não obrigou ele a ficar. Um pai que é pai
Diz: filho, eu não vou te prender. E o Senhor falou comigo essa semana. Mas a segunda característica que nós vemos na parábola do filho pródigo é que quando o filho volta, quando ele avistou o filho de longe, o pai correu ao encontro. Todo pai é pronto a liberar os filhos porque o pai ama, mas todo pai corre em direção aos filhos quando esses filhos voltam. O Senhor não vai te proibir de pecar, porque senão Ele já teria feito isso lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Éden. Ele deu liberdade ao homem, disse: só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso sempre foi uma dúvida na cabeça de muitos de nós, mas a explicação é muito fácil, porque Deus nunca quis ser reconhecido como Deus. Por que Ele não colocou os querubins no caminho da árvore da vida antes do homem pecar? Olha, Adão, porque eu te amo, eu vou colocar aqui os querubins com a espada flamejante e você não vai tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eu te amo. Aí seria um Deus sendo reconhecido pelo seu poder. Deus nunca quis ser um Deus reconhecido pelo seu poder, irmão. Ele vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia para que Adão conhecesse a sua mente, o seu coração, para que ele então fosse conhecido na relação, para que ele fosse um pai conhecido na relação, e a partir da sua relação com o seu filho pudesse dizer: porque o meu pai não gosta, eu não toco. Ele não me impede grosseiramente, é porque eu conheço, eu amo. Você está entendendo isso nessa noite, irmão? Então o Senhor não tem problema com as nossas paixões. O Senhor tem problema se a gente se entrega às nossas paixões. Então, por favor, olha aqui para mim. Nós somos como Elias, sujeitos às mesmas paixões, mas nós não podemos nos entregar. Nós precisamos orar insistentemente, incessantemente. E eu já falei aqui e repito, e se você quiser, faça isso. Ore incessantemente, insistentemente, primeiro pelas suas próprias paixões. E diga: Senhor, sabe essa área da minha vida? São 20 anos patinando aqui. Mas eu quero a partir de hoje, todos os dias, orar incessantemente, insistentemente. Irmão, você vai ver que no decorrer das semanas e dos meses, você vai se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E aquela área você ainda vai continuar duelando com ela, mas chega uma hora que você vai conseguir subjugá-la. Acredite em mim, irmão. Acredite em mim. Ore primeiro, então, incessantemente por suas paixões. E diga: Senhor, essa paixão grita no meu corpo, como é que eu devo fazer? Ele vai te dar as estratégias e também vai te dar força. Experimenta orar. O problema é que na sua mente você já foi dominado por um pensamento de que já são 20 anos e você não vai conseguir. Mas inúmeros são os textos na Escritura que gente que se aproximou do Senhor com anos e anos sofrendo de fluxo de sangue, de enfermidades, de esterilidade, foram curadas. O Senhor que cura fluxos de sangue de mulheres é o mesmo que cura desejos imorais. Hey! Se você crê, se expresse. O Senhor que deu a vista a Bartimeu, que teve os seus 2 olhos furados pelo Império Romano, Ele fez aquele cara enxergar de novo. É o mesmo que pode fazer uma mulher que é de Deus, mas tem a prática de falar da vida de todo mundo ser curada. Então você que tem essa prática, minha irmã, entre em Deus e diga: me perdoe, me ajuda, porque minha língua é maior do que a minha boca. Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer. O problema é que nós não estamos tão interessados naquilo que entristece o seu coração. Nós só estamos pensando nas coisas aqui de baixo. Mas deixa eu dizer para você, Deus quer usar a sua língua para abençoar essa geração. Deus quer usar os seus ouvidos para ouvir a voz dEle. Se você crê, se expresse. Deus quer usar o seu coração para estar queimando pelas nações e não para perder tempo com questões interpessoais que não levam a nada e a lugar algum. Diga comigo: orar incessantemente. Diga mais uma vez: orar incessantemente. Então essa expressão aqui, Abraão gerou Isaac, é de muito significado, irmão. Abraão só gerou Isaac porque Deus rompeu a madre de Sara. E Isaac não deixou por menos. Ele orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porque ela é estéril, mas o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca concebeu.
Levante as suas mãos. Esse é um ano em que você e a tua casa vão gerar da parte do Senhor. Vão gerar da vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Segunda decisão que nós temos que tomar esse ano, para que possamos abraçar o futuro nessa estação que nós já entramos. Um novo ano, um novo ciclo. Alguns irmãos comentaram comigo: olha, pastor, foi uma bênção quando você falou sobre isso. Realmente, é vencer Esaú e discipular Jacó. Esse é um desafio. Esaú é carnal, Jacó é espiritual, mas não havia nascido de novo aqui. Não tinha entendido ainda, né? Estou falando nesse caso por figuras. Não tinha entendido ainda a vontade do Senhor para a sua vida. Vamos ler Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, ou dessa coisa vermelha, pois eu estou muito cansado, esmorecido. Daí chamar-se Edom. Verso 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Diga comigo: vencer Esaú e discipular Jacó. Diga mais uma vez: vencer Esaú e discipular Jacó. Verso 27, 36. Gênesis 27, verso 36. Pula lá comigo. Diz assim: disse Esaú, agora falando para o seu pai, Isaque: não é com razão que se chama ele Jacó? Porque no 35, Isaque disse: veio teu irmão, astuciosamente tomou a tua bênção. Verso 36, disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois 2 vezes me enganou, tirou-me direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ele ainda ao pai: não reservaste, pois, ou bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque. Aí vai e libera sobre ele, mas eu quero ficar aqui quando ele diz: não é com razão que ele se chama Jacó, e 2 vezes me enganou e me tirou o direito de primogenitura. Irmão, presta atenção, não reclame do que você permite. Aqui, Esaú não estava falando a verdade. Porque nesse texto que nós lemos aqui, jura-me primeiro, e ele jurou, verso 33, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Agora, Esaú estava reclamando com o pai, dizendo: meu irmão me tomou. Não, ele que vendeu, o direito era dele. Mas por que ele vendeu? Eu já falei aqui, Gálatas 5,19, fala dos frutos da carne. O problema é que nós não entendemos o que carregamos, irmãos. E não entendemos que o Senhor colocou homens dons na nossa vida e desprezamos também o que eles carregam. E entramos num lugar da nossa vida infrutífero, um lugar da nossa vida de pobreza, um lugar na nossa vida de que nada flui. E aí queremos então colocar a culpa em outro, mas o texto é claro. Ele disse: de que me serve o direito de primogenitura? Eu já estou quase morrendo. Ele era carnal, ele era exagerado, ele era caçador, ele veio de um dia de caça. E ele está dizendo: de que me serve a bênção do Senhor? Em que consistia o direito de primogenitura? A bênção dobrada acerca dos irmãos, ou comparado à porção dos irmãos. Nós já falamos aqui, imagine 10 irmãos. Um irmão recebe a bênção da primogenitura, então ele tinha direito a 2 porções. E as outras 9 porções, ou melhor, as outras 8 que sobravam, era dividida para os outros 9 irmãos. 10 irmãos, o primeiro tem 2 porções. Sobram 8 porções para serem divididas para 9 irmãos.
Isso era a bênção de primogenitura. Mais à frente, a bênção de primogenitura se torna então a dupla porção, desde os dias de Moisés, a dupla porção do pai para o filho. Mais ainda, num estágio inicial da bênção da primogenitura, quando haviam 2 irmãos, um tinha direito à porção, a toda a porção, o primogênito a toda a porção, e o segundo não tinha direito a nada. O que aconteceu então nesse caso? Esaú entregou de mão beijada para Jacó todo o direito de ser abençoado e ficou com nada. Como você está entendendo isso aqui? E por que eu digo para você que nós precisamos vencer Esaú? Porque Esaú vai todos os dias gritar em nós para que percamos a bênção do Senhor. E ele diz: de que me serve a bênção de primogenitura? De que me serve o que o Senhor me deu? Se eu estou cansado, se eu sou egoísta e só penso que eu estou cansado. Se eu sou egoísta e só penso em mim, só penso na minha família, só penso no meu bolso, só penso no meu ministério, isso é ser carnal. Esaú era carnal, irmão, só pensava em si, egoísta e egocêntrico. De que me serve? Nós vamos precisar fazer calar a voz de Esaú nesses dias na nossa vida e dizer: Esaú, você vai ter que calar a boca. Você é carnal, você quer gritar dentro de mim, mas você é carnal. Como você está entendendo isso aqui? E por que discipular Jacó? Porque Jacó, todos nós também temos um pouco de Jacó. Porque o problema de Jacó não era ser carnal, era ser afobado. Meter os pés pelas mãos, porque ele não tinha noção daquilo que ele queria. Vocês estão entendendo? Aí ele diz: me vende direito de primogenitura. Mas ele não sabia que ele teria que assumir a responsabilidade do pai na ausência do pai. Então, Esaú era carnal, mas Jacó era afobado. Por isso tem que discipular Jacó. Para dizer: calma, Jacó, você não tem noção do que você está querendo. Tudo bem, o que você está querendo, não dessa forma, mas é até lícito. Mas quando você receber isso, você não sabe, a sua vida não vai ter mais sossego, porque agora você vai ser homem e tem que assumir um povo, uma responsabilidade de homem. E responsabilidade de homens não podem ser dadas a meninos. Então o problema de Jacó é que ele foi afoito. Quantas vezes eu fui, cada dia que passa a gente vai amadurecendo, afoito em decisões na minha vida. Não era maldade, irmão. Não era pensando em mim. Mas era apenas querendo aquilo que eu já sabia que era vontade do Senhor. Mas eu tinha que me submeter ao processo do Senhor no tempo. E Ele até parece que está nos dando, mas na verdade Ele só nos está permitindo viver, já na dimensão que nós estamos grávidos nas nossas entranhas, mas treinando ainda. Para que quando chegue a hora certa, dele de fato falar: agora você começou essa estação. Você ficou 7 anos só treinando. Agora você já está ralado. Agora você já tem cicatrizes. Agora você já tem marcas no seu corpo. Para poder se manter firme nos maiores vendavais. Fique tranquilo, eu já escrevi todos os teus dias no meu livro. Eu já te escolhi desde antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Você foi eleito em mim. Você já sabe disso. Mas você precisa ser forjado no processo. Você precisa ser talhado no processo. Então olha aqui para mim. O segundo posicionamento que nós vamos ter que ter esse ano, a segunda decisão que nós vamos ter que tomar é: precisamos fazer calar a voz de Esaú, custe o que custar, irmão. E vamos precisar discipular Jacó e dizer: Jacó, segura a onda, Jacó. Não se precipita não, porque você pode até chegar lá, mas com muitas dores, Jacó. Mas eu quero avançar. Terceira decisão que nós vamos precisar tomar esse ano: cavar poços geracionais em dias de transição. Levante a tua voz ao Senhor e diga: Senhor, me ensina isso. Me ensina isso, Senhor. Ei, vamos ler Gênesis 26. 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1.
porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois em grande número, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, ou mais poderoso do que nós. Verso 17: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já havia posto. Verso 19: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa briga. Partindo dali, cavou outro poço, e com esse, e como por esse não contenderam, chamou Reobote, que significa lugares amplos, e disse: porque agora nos deu o Senhor um lugar, e prosperamos na terra. Dali subiu para Bérseba, que significa juramento, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: não temas, eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Quando a gente começa a fluir, o inimigo vem para querer entulhar os nossos poços. Isaque estava prosperando muito na terra de Abimeleque. No verso 14 diz que ele possuía ovelhas e grande número de servos. E os filisteus tinham inveja dele, porque ele carregava uma palavra nas suas entranhas. No versículo 3, no 2, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei, verso 4, a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão, teu pai, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Presta atenção. O Senhor falou para ele: não vai para o Egito agora, fica aí. Porque aonde você estiver, a palavra que está sobre o teu pai vai se cumprir na tua vida. E você já sabe, já nos ouviu falar. Não é a terra que nos abençoa, é nós que abençoamos a terra. Quando Deus fala para Abraão, fala para ele sair da terra dele, da parentela dele, para ir para uma terra que o Senhor o havia de mostrar. Nós já falamos aqui repetidas vezes que o Senhor estava falando de Canaã, que é uma terra oriunda de Cã, filho de Noé, que descobriu a nudez do pai. O Senhor fala para ele: ser tu uma bênção, ou seja, você chega em Canaã e vai abençoar aquela terra. Nós precisamos quebrar a mentalidade, irmão, de que nós nos congregamos como igreja para sermos abençoados. Nós precisamos quebrar a mentalidade de que eu preciso ficar pedindo bênçãos. Eu preciso parar de pensar que porque eu vou entrar naquela empresa eu vou ser abençoado. Porque aquele homem ungido vai colocar a mão sobre a minha cabeça, eu serei abençoado. Nós precisamos entender o que o Senhor falou aqui para Isaque. Ô Isaque, não precisa subir para o Egito não, fica em Gerar. Quem está entendendo isso? Gerar significa alojamento. Fala de transição. O lugar que você está hoje, eu quero declarar profeticamente que é uma estação de transição, irmão. Pastor, mas eu estou passando por períodos de intempéries, de turbulência, mas é uma estação de transição, você precisa entender. E isso não tem a ver com o lugar que você vai estar, tem a ver com o nível de maturidade que você adquiriu, irmão. Porque senão você vai ficar pulando de terra em terra e nunca vai achar o que você só vai achar dentro de você. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês. Palavras de Jesus. Ou está, em outra versão, entre vocês, ou seja, nas suas relações. Ou seja, ache nas vossas relações e ache dentro de vocês a realidade do reino. E ela não vem com visível aparência.
Como estão entendendo isso nessa noite? Então o Senhor falou, não precisa subir para o Egito, porque você já tem uma palavra nas tuas entranhas. Você vai prosperar nessa terra. E ele habitou em Gerar. Gerar significa alojamento. Mas aí os filisteus ficam com inveja dele. E ele vai para o vale de Gerar. Ele estava num lugar cujo nome significa alojamento, Márcio. Mas ele carregava uma palavra nas entranhas. E o Senhor era com ele e ele prosperou em Gerar. E Abimeleque falou, cara, você precisa ir, sai daqui, velho. E aí o que ele faz? Ele tem que ir para o vale de Gerar. Pensa, ir para o vale do lugar de alojamento. Você fala, Senhor, isso não se parece em nada com a promessa. Olha esse vale. Olha essa estação que eu estou. Você tem que amadurecer. Você fica procurando um herói do lado de fora. Uma plataforma do lado de fora. Elogios do lado de fora. Tapinhas nas costas. Massagem no vosso ego, não é, Jacó? Continua procurando do jeito errado, no lugar errado, Jacó. Olha para dentro de você. Não pense que você foi muito obediente, não. Porque você foi um usurpador, um suplantador. E eu tenho que corrigir isso de você. Eu gosto de você, porque você é ousado. Mesmo errando, você veio na minha direção. Mas não é desse jeito, Jacó. Eu tenho que trabalhar dentro de você, cara. Como estão entendendo isso nessa noite? Mas Jacó carregava uma palavra. Jacó carregava... O seu pai tinha firmado uma aliança com Deus. E Deus amou o seu pai. E disse, a mesma palavra que está sobre o seu pai, está sobre você, Jacó. E ele vai para Gerar. E o que nós temos que fazer na estação de transição? Cavar os poços que foram entulhados. Nos dias de Abraão, Abraão fez uma aliança com aquele povo. Só que agora nos dias de Isaac, eles ignoraram a aliança que Abraão tinha feito. Porque eles não entendiam. Ou ignoraram quem era Jacó. Ou os descendentes de Abraão. Como estão entendendo isso? E aí eles ficaram com inveja. Você precisa entender que na estação de transição, você vai suscitar esse tipo de sentimento em outras pessoas, inevitavelmente. Porque você não quer mais se relacionar com questões da terra, com a mentalidade da terra. Você vai lidar com as questões da terra com a mentalidade do céu, porque você já conhece o teu ofício e a tua responsabilidade sacerdotal, e que está explícita na oração sacerdotal de Jesus. Venha a nós o teu reino. Você clama pelo reino em você, para que ele seja manifesto na terra como ele é no céu, e você não tem tempo para perder. Você não está esperando que algo aconteça a partir do teu intelecto. Você não está buscando nada no horizontal. Você sabe que o que se move em você e a partir de você vem da vertical. É do alto, passa por você e toca aqueles que te cercam. Quantos entendem isso nessa noite? Podem se expressar nesse lugar. Levante as mãos ao céu e se expresse e diga, é isso. É isso, Deus. Aleluia. E ele suscita inveja. Mas ele começa a cavar os poços, presta atenção. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Sabe o que o Senhor está falando aqui para mim e para você, para abraçarmos o futuro, numa estação de transição? Vamos cavar de novo os poços que já estão abertos. Porque em todo tempo estavam abertos. Porque em todo tempo, irmãos, a palavra do Senhor para Isaac era: o que está sobre você é o que estava sobre o seu pai Abraão. Ele já começou. Então isso fala de restauração. Esse é tempo de restaurarmos os caminhos que foram entulhados. Quais caminhos? O caminho da devoção, o caminho da simplicidade, o caminho do evangelho de devoção e simplicidade, e não da invenção de novas teorias. É tanta teoria, é tanta coisa, mas nós precisamos cavar, reabrir os poços que os nossos pais na fé cavaram. Eles já prepararam o caminho. Eu fui criado numa igreja de adoração, de devoção, de quebrantamento. E são esses poços que eu quero desentulhar na minha geração nesses dias. Não há mais o que inventar, irmão. Nós seremos transformados de glória em glória na mesma imagem. É na imagem de Cristo, como que por um espelho, olhando para Ele. O evangelho não mudou, meu brother.
O Espírito é dinâmico, mas a palavra é imutável. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços, que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes do seu pai. Ele não inventou. E aí os servos de Isaac cavaram os poços. E acharam, verso 19, um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Vocês trabalharam, não é? Mas essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, contenda, porque contenderam com ele. Você sabe o que Isaac fez com os seus? Foi cavar outro poço. Se a água é de vocês, fique com ela, eu não vou contender com vocês. Nós não nos movemos nessa dimensão. Se você quer contenda, fique com a sua contenda e com o seu poço. Eu posso cavar outro. E aí eles continuaram. E então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, e recebeu o nome de Sitna, que significa briga. E a mesma postura Isaac teve. Partindo dali, ou seja, já que vocês querem briga, estão dizendo que esse poço é de vocês, fiquem com ele. Nós vamos para a próxima empreitada, nós vamos cavar outro poço. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-se Reobote, que significa lugares amplos. Irmão, não contenda, não se desentenda para se defender de uma estação ou de um lugar que não é o seu. Os caminhos que os nossos pais abriram foram caminhos de passagem. Nós vamos trabalhar pelos mesmos caminhos que eles abriram, mas existe um lugar mais alto que o Senhor está nos levando. Então Isaac não parou na estação de contenda e nem na estação de briga, mas quando chegou Reobote, que significa lugares amplos, disse: agora nos deu o lugar ao Senhor e prosperaremos nessa terra. E agora os filisteus não contenderam com ele. Deixa eu te falar em nome de Jesus. A palavra para ele sempre foi que ele teria uma terra larga e espaçosa, porque essa era a palavra que estava sobre o pai dele. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eles chegaram em Reobote, que significa lugares amplos, os filisteus não puderam contender com eles mais. Deixa eu declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. O que o Senhor tem para você, você ainda não experimentou, irmão. Os lugares que você vive limitado, seja ele espiritualmente, seja na tua vida econômica, seja no ministério, não são os lugares que o Senhor tem, ou não é o lugar, ou não são os lugares que o Senhor preparou para você. Mas em todos esses lugares, Ele está permitindo com que o inimigo encha seu saco, exatamente para treinar você, para que você não dê respostas, para que você possa então chegar em lugares amplos e dizer: uau, onde vocês estão? Cadê vocês? Eu não vos ouço. Você está entendendo isso nessa noite? Você não anda mais segundo a vontade da carne. Você não tem mais o que fazer discutindo com ninguém. Você está indo cavar poços geracionais, porque você sabe que cada estação que você passa é uma estação de transição indo para o propósito. E quando ele chega em Reobote, significa lugares altos. Olha o que o Senhor fala para ele. Verso 23 ainda. Dali subiu para Bérseba. Bérseba significa juramento. E na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, eu sou contigo. Continuou enfatizando a palavra. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou um altar ali, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram o poço. Amém? Quantos estão comigo nessa noite? Esses são dias de nós desentulharmos os poços de contenda, desentulharmos os poços de ressentimentos, de orgulho. Esse é um dos trabalhos do inimigo. Olha aqui para nós, na nossa jornada, querer entulhar os poços que saem águas limpas, com ressentimentos. Talvez você está na tua jornada indo muito bem, mas você parou para resolver humanamente uma questão que te interpelaram. Aí sabe o que acontece? Os teus poços espirituais são entulhados de orgulho, de soberba, de mágoa.
E você fala, poxa, eu já flui tanto no Senhor. E por que esses dias a minha oração está sem graça? Eu não sinto o Senhor nos meus dias. Tudo aquilo que eu vivia com o Senhor já não estou vivendo mais. Porque você deixou com que o inimigo entulhasse os seus poços. E não entendeu que o propósito real do inimigo entulhar os seus poços era que você não entrasse nesse jogo dele. Se ele entulhou os poços, vai para outra estação. E aquilo que depende de você, desentulha. E como é que eu desentulho os poços da minha alma, pastor? Entra em Deus. E ore incessantemente por esses poços e diga, o poço do meu orgulho está entulhado de orgulho. E nesses dias eu quero tirar o orgulho daqui. Porque eu não quero que a minha trajetória seja parada no meu próprio orgulho. Olha aqui para mim. A minha arrogância entulhou um poço na minha alma. E eu quero desentulhar aqui, Senhor. Porque eu não quero parar, eu quero fluir, eu quero achar água nascente. Eu quero cavar o poço e achar água viva. Foi isso que ele disse para a samaritana. Você não tem como tirar água, João capítulo 4. Ele disse, se você beber da água que eu lhe desse, será uma fonte para jorrar da vida eterna. É mais do que uma água de poço, é uma fonte além do poço. É muito mais do que uma terra, é muito mais do que uma prosperidade evangélica. É uma fonte que jorra em você para a vida eterna. Os habitantes de Gerar não vão entender. Aqueles que contenderem com você não vão entender. Você vai dizer, eu tenho uma fonte de perdão. Eu tenho uma fonte de amor. Eu tenho uma fonte que flui da vida eterna. Que não tem a ver com aquilo que eu posso conquistar embaixo. Tem a ver com aquilo que eu já fui conquistado de cima. Quantos entendem isso nessa noite, irmão? Agora nós vamos precisar, esse trabalho é nosso, desentulhar os poços. Porque esse trabalho que o inimigo faz é, durante todo o tempo, querer entulhar os poços. Cara, aqui você achou água viva, então deixa eu entulhar aqui. Olha, você chegou nesse lugar do ministério, olha como você flui. E aí joga, entulha ali e faz você pensar que agora você sabe como fazer. E aí você perde aquele poço de água viva que você tinha antes do ministério. De buscar o Senhor de forma simples, dizendo no seu quarto, vem, toca a minha vida, eu te amo, você é lindo. Você é maravilhoso. Não, mas agora eu tenho que trabalhar. Não. Desentulha aí. Volta para lá. Só trabalha depois de lá. Volta para os poços. Volta para o lugar onde você sempre achou água viva, água fluente. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Desentulhe os poços nas estações de transição. Você pegou isso aí, irmão? Teu trabalho diário vai ser olhar para os poços entulhados da sua vida e desentulhar e falar, eu não posso mais continuar com isso aqui. Isso aqui está impedindo o fluxo de água viva. João 7,38 diz, aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, já flui em você. Eu sempre falei isso. Uau, um aleluia ali, muito bom. Eu sempre falei, rios de água viva. Vários rios de uma água só. É o próprio Espírito se movendo em você, mas abençoando para diversas direções. Aonde você chega, irmão, a bênção do Senhor flui com você. Ezequiel 47, onde o rio entra, tudo transforma. Até o mar morto gera vida. Com a sua alta salinidade, além do que os peixes podem suportar, ainda assim ele recebe vida. Quando o rio que sai do templo, Ezequiel 47 fala disso, passa por ele. Hoje o templo do Senhor somos eu e você. Há um rio que flui das tuas entranhas. Ou há rios que flui da água viva que flui das tuas entranhas. Você precisa entender isso. Então qual é um exercício principal nesses dias de transição para a tua vida? Desentulhe os poços. Entra no teu devocional e fala, Senhor, quais os poços que estão entulhados na minha vida, que um dia já fluíram água viva e hoje eles estão fechados. O poço do perdão, vai lá e cava. E fala, Deus, por favor, eu estou cavando o poço do perdão. Precisa fluir perdão daqui. Enquanto não fluir, eu não paro de cavar. E depois que voltar a fluir, você vai viver em perdão. Mas perceba, meses depois, você não tem que voltar lá. Se o inimigo não foi lá para jogar areia de novo. O trabalho dele é jogar areia. E o nosso é desentulhar. E aí, quando ele chega em Reobote, lugares altos, ele sobe para Bérseba. Quando você chega num lugar interessante na tua jornada, que você vê a glória de Deus, você fala, mas eu quero mesmo estar em Bérseba. Bérseba fala de juramento. Eu quero mesmo estar apegado com você com todas as minhas forças. Como nós compartilhamos aqui no Salmo 91.
Estou apegado a Ti com amor, Senhor. Estou apegado a Ti com amor. Quantos estão comigo? E a última e quarta decisão que nós precisamos tomar nesses dias é amar a casa de Deus. Diga comigo, amar a casa de Deus. Se eu amar a casa de Deus, eu vou conhecer o Deus da casa. Amém? Diga comigo, amar a casa de Deus. Vamos para a gente terminar, abre comigo aí. Em Gênesis capítulo 12. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra Ti. Eu quero viver pra Ti. Que o leão ruja, eu não quero ser domado. Eu quero me abandonar. Eu quero viver pra Ti. Gênesis 12:8 diz assim: passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão chegou em Betel, levantou-lhe um altar e invocou o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos para Gênesis 28. A palavra continua mesmo, olha aí no verso 3. A palavra continua mesmo, vamos ler desde o 10, para a gente ganhar tempo. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez dela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo, dormiu e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E perto dele, perto de Jacó, estava o Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A mesma palavra que o Senhor falou com Abraão estava aqui e repetiu para Isaque, agora está falando com Jacó. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma palavra. É o Senhor afirmando o pacto geracional. Amém? Eis que eu estou com você e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra. Porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado do sono, chamar os músicos aqui. Despertado do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu como coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente darei o dízimo. Penúltimo texto, nós já vamos ler Gênesis 35 e terminar, presta atenção. Agora Jacó está aqui e ele diz: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E o Senhor está dizendo a mesma palavra que estava sobre o seu pai, que está sobre o seu pai numa segunda geração, né? Abraão, está sobre você. E aí ele mesmo imaturo, mas no lugar em que o seu avô estabeleceu um altar ao Senhor em Gênesis 12:8, de forma imatura ele diz: o Senhor já tinha dito que ia fazer tudo o que ele pediu. Vou te dar
a terra que você está deitado, e tudo que ele pediu, o Senhor já tinha dito que ia dar para ele. Aí ele imaturamente ele diz: se o Senhor for comigo nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para vestir, certamente eu lhe darei o dízimo. Me levar em paz, me levar de volta para casa do meu pai em segurança, me der pão para comer, roupa para vestir, indo comigo, certamente eu lhe darei o dízimo. Menino, mas em Betel, no lugar onde o seu pai, o seu avô abriu um portal, ele ele joga azeite sobre a pedra, levanta um altar imaturo, mas aquele lugar ele chama de Betel, casa de Deus. A quarta decisão que nós temos que tomar nessa nova estação é: nós precisamos amar a casa de Deus. E a casa de Deus não tem a ver com um prédio. A casa de Deus é todo lugar onde nós, como igreja, chegamos e que Deus é invocado. Você precisa entender que se você chegou no teu trabalho, aquele lugar é a casa de Deus, irmão. Você precisa entender que se você chegou no teu condomínio, aquele lugar é a casa de Deus, irmão. Você precisa entender, se você chegou aqui para a reunião, esse lugar aqui é a casa de Deus. Se a gente está reunido no grupo de convívio, lá é a casa de Deus. Se a gente está reunido debaixo da árvore, lá é a casa de Deus. Porque quando Jacó fala: Deus está nesse lugar, e eu não sabia. Se fosse eu naquele lugar, eu estava batendo no peito dizendo: Deus está nesse lugar, eu não sabia, que eu estou fugindo, dormindo no lugar ermo, com a cabeça numa pedra. E o Senhor se dá o trabalho de me dar essa experiência profética de uma escada, que do céu, a iniciativa foi dele, porque ela vem do céu, toca a terra, anjos subindo e descendo. Anjos subindo e descendo significa coisas chegando e coisas sendo construídas. Deus está nesse lugar, Deus se importa comigo, mesmo eu fugindo do meu irmão, mesmo de forma imatura, ele estava num processo, Deus estava discipulando Jacó. Equivocadamente ainda, ele joga óleo sobre a pedra e fala: vem comigo no meu caminho. Ele chama o Senhor para aquilo que era dele, ou para o entendimento que ele tinha daquela relação. Menino, mas o Senhor não ignorou aquilo. Ele viu sinceridade na meninice de Jacó. Mas Esaú, irmão, se você tem agido com meninice, mas se o caminho que você está buscando é ver a vontade do Senhor, o Senhor é Pai, Ele vai ter paciência com você, Ele vai arrochar você, mas Ele vai te levar pelo caminho. É como eu falei aqui aquele dia de Gideão. Gideão fala que se o Senhor molhasse só a lã e ao redor da lã ficasse seco, ele entenderia que era o Senhor. E depois se molhasse ao redor e deixasse a lã seca, eu sempre pensei e entendi que Deus não responderia ou nos responderia diante de tais pedidos infantis. Mas quando eu meditei sobre Gideão e associo isso a esse texto, eu entendo que Deus não responde, mas um pai como nosso Deus é capaz de responder até essas coisas infantis, porque Ele é Pai. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, mas Ele é Pai. Chame-o de Pai. Chame-o de Pai. E Deus não rechaçou Jacó. Ele aceitou, Serginho, uma pedra no meio do nada, cheia de óleo, com palavras equivocadas, mas com um coração que carregava a promessa. E Jacó libera sobre a pedra. Agora vamos para Gênesis 35, a gente termina. Que o leão ruja, eu não quero ser domado. Gênesis 35. Agora olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, William. Em Gênesis 28, ele foge e se encontra no lugar que ele mesmo chama de Betel. Agora, olha aqui, Mauro, presta atenção. Agora em Gênesis 35, é o Senhor que o convida para ir para o lugar que o seu avô estabeleceu um altar, e que ele, chegando ali mesmo como menino, joga óleo sobre a pedra e fala: eu não sei, eu não consigo explicar, mas Deus está nesse lugar. Agora Deus o convida. É quase que o Senhor dizendo assim: então Jacó, lembra daquele lugar? Aquele, vai para lá. Deus disse a Jacó: levanta, sobe a Betel e habita ali.
Você quase fez um altar ali, mas para mim foi um altar. Você jogou óleo sobre a pedra, você entrou na minha realidade, ainda com a tua mente, mas faz isso de novo. Agora, você não é mais um... Olha aqui para mim, você não é mais um cara fugitivo. Olha aqui, irmão, olha aqui, meninas e meninos. Está chegando a hora em que vocês não serão mais jovens que perdem para o pecado mais do que ganham, e o coração continua queimando pelo Senhor, e diz: Senhor, eu perdi de novo para o pecado, mas eu te amo. Eu não te condeno, mas o Senhor está te amadurecendo, o Senhor está te fortalecendo. É para que você por todos os dias da tua vida saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É para que quando você for um pastor, você não se gabe de quantos cursos você fez, ou de quanta teoria você aprendeu do meio dos homens. É para que você diga: eu fui ferido, cara, eu sofri bastante, eu tropecei bastante, mas eu não retrocedi. Eu clamei, eu chorei, eu gemi, e Deus ouviu isso. E agora o Senhor fala para Jacó: sobe para aquele lugar, eu quero aquele lugar, aquele, Jacó. Agora olha, e habita ali, faz um altar para mim, né? Porque ele fala: o Deus que te apareceu quando você fugia de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó, agora pai de família, diz à sua família, a todos que com ele estavam: lancem fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos, ou seja, santifiquem-se, mudem as suas vestes, tirem as vossas vestes, troquem elas, santifiquem-se, e vamos nos levantar e vamos subir a Betel, porque eu vou fazer ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e foi pelo caminho comigo por onde andei. Então agora ele com muito povo, olha aqui para mim, ele com muito povo sob a sua autoridade, eles deram os deuses estrangeiros, as argolas, tiraram as argolas, os adereços, os enfeites humanos para tentar impressionar, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou um altar, e ao lugar chamou agora El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. E por aí vai. Ame a casa de Deus, porque você vai conhecer o Deus da casa. Em Gênesis 12:8 era Betel, em Gênesis 28 era Betel, e Deus falou para ele em Gênesis 35: vem comigo, volta para lá, levanta um altar para mim naquele lugar. Eu gostei daquilo, eu gostei. E quando ele chega lá naquele lugar, que no dia da imaturidade, ele jogou óleo sobre a pedra, chamou aquele lugar de Betel, mas com seus sentimentos ainda não era maduro ainda. Mas agora, com muita gente ao seu cuidado, com muitos servos, ele chega naquele lugar, levanta um altar ao Senhor e chama aquele lugar não mais de Betel, não mais casa de Deus. Ele estava dizendo El Betel, é o Deus Betel casa. Agora ele inverte e diz, como que dizendo: agora eu conheço o Deus da casa. Eu conheço o Deus da casa. Eu conheço o Deus da casa. Eu quero declarar sobre a tua vida que esses são dias que, se você entender isso, orar incessantemente, fazer calar Esaú, discipular Jacó. Quem está comigo aí? Cavar poços geracionais em dia de transição. Você está comigo? E amar a casa de Deus. Você vai conhecer o Deus da casa. Você vai conhecer o Deus da casa. Você vai se relacionar com Ele. Eu quero declarar, levante as suas mãos nessa noite. Eu quero declarar que ninguém vai ser maior do que Ele para você. Eu quero declarar que você vai chegar à idade dos 40 e vai dizer: eu já tive a tua idade, cara. Na tua idade eu lutei para caminhar com Deus, consegui. E hoje eu quero dizer para você: eu sou um cara de 40 anos apaixonado por Ele. Eu continuo me encontrando com Ele no quarto, na viração do dia, durante a manhã. Ele me acorda de madrugada, como uma esposa que acorda o marido, vai para o trabalho. Ele me acorda para me chamar para orar. Eu conheço o Deus da casa. Levanta as mãos, isso, Rafael, Anderson. Nós vamos criar os nossos filhos dizendo: não!
lugar. Vem neste lugar. Por favor, levante as mãos aos céus e diga: enche este lugar. Encha-me